do futebol na Canela. Mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa tarde, torcedor. Não deu, não foi hoje. Operário empata com o Itabirito 1-1, segue sem vencer em casa e segue fora do G4 do Campeonato Brasileiro da Série D. Campo de jogo, repórter é ele. Lucas Nepomuceno. Boa tarde, Lucas. Como é que tá a saída dos atletas aí? Boa tarde, Thiago, o pessoal que tá na nossa audiência. Os jogadores estão saindo tranquilamente. Chamei o Rodolfo aqui, goleiro do Itabirito. Rodolfo, é um empate difícil. Acho que vocês não estavam esperando enfrentar um jogo com essas condições climáticas também aqui em Campo Grande, que aqui sempre é calor. Mas sair com um ponto aqui num jogo muito difícil, né? Você fez boas defesas que acabou garantindo o resultado, né? Até que, de certa forma, positivo, leva um ponto para casa. É verdade, o nosso time ele tem uma identidade de sempre jogar buscando vencer, né? Independente de fora ou dentro de casa. Mas igual você falou, situações adversas que às vezes a gente não esperava, mas acredito que a gente se adaptou bem. Acredito que fizemos um bom jogo dentro das circunstâncias. Fica um gostinho amargo assim, que a gente podia ter saído com a vitória, acabando num vacilo ali, tomando um gol. Mas é muito difícil jogar aqui, né, contra a equipe do Operário. E parabenizar a todos pela entrega aí. E esse ponto fora de casa vai nos ajudar muito lá na frente. Todos de parabéns. Obrigado, Rodolfo. Tá aí o Rodolfo, goleiro do Itabirito. A comissão técnica do Itabirito vai reclamar com a arbitragem. Tá lá o Ricardo Drubes, que o Luan... Tem alguém ali da comissão técnica também que está falando com os bandeiras. Tudo ainda dentro de uma ordem. Tem 3 policiais ali cercando a arbitragem. Mas sem nenhum atrito, né, Lucas? Não entendi, Thiago. A reclamação do Itabirito com a arbitragem, mas tudo dentro do normal. Tudo dentro do normal e assim, eu não sei o que eles podem estar reclamando, né? A gente estava elogiando a arbitragem, né, pela partida. Eu também não tenho a menor ideia. O comentarista do jogo Thiago, é ele. Opa! Vamos pegar carona. Vamos lá. Nossa, mas o time mostrou poder de reação mais uma vez. E logo depois do empate a gente continuou em cima, pressionando, criando oportunidades. Infelizmente a bola não quis entrar. Faz parte. Eu acho que é uma competição difícil, muito igual, e a gente tem que continuar somando. Claro que a gente jogando em casa a gente precisa vencer, mas a gente continuar pontuando é importante porque não deixa o pessoal de cima desgarrar. Da saída do Caio César, deixou muito exposto o meio de campo do Operário? Fica um pouco mais aberto por conta que o Eliezer é um centroavante, né? E aí a gente ficou praticamente num 4-2-4 ali, mas eu acho que a rapaziada da frente se doou, se entregou para poder compensar aquele setor ali e faz parte do jogo. Eu acho que a equipe se comportou bem, jogou bem de novo, disputou bastante e se entregou. Acho que um grande jogo da equipe, parabéns a todos. Aí o Tássio, tô chegando o Fernandinho aqui, Thiago. Fernandinho, mais um jogo difícil, você como capitão, ídolo desse clube, né? O que esperar agora para as próximas partidas e como você avalia também esse empate jogando dentro de casa? Mais um, né? A gente sabe que dentro de casa a gente tem que somar 3 pontos, né? Foi mais um empate, mas pensando bem, é um concorrente direto ali, que vai brigar sempre ali em cima. Então o campeonato é assim, a gente não somou 3 pontos, mas também não deixou um adversário concorrente direto disparar na tabela. Então a gente sabe que a gente tem que buscar de qualquer forma ganhar dentro de casa, mas o campeonato é difícil, é duro, a equipe jogou muito bem, tomamos um gol de bola parada, que é um detalhe que acontece, mas a gente vai trabalhar para melhorar essa questão. Sobre a questão da mudança quando o Caio César saiu, né? O time ficou muito exposto no meio de campo ali, perdeu o meio de campo, no primeiro tempo não criou mais pouca coisa aí, Fernandinho. Sim, é coisa que a gente treinou também isso, né? Mas aí chega dentro do campo de jogo, as coisas podem acontecer totalmente diferente. A gente demorou um pouquinho para entender o que estava acontecendo, mas depois que equilibramos, conseguimos até empatar o jogo e aí o jogo muda, né? Mas a equipe também trabalhou isso, essa possibilidade do Eliezer entrar e fazer 2 centroavantes. Agora aqui na frente, tá criando bastante, tá tendo volume, a rapaziada da frente tá treinando bastante, eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo um bom trabalho. Tá aí o Fernandinho.
Muito bem, prioridade para você. Tendo alguém, pode Pessoal, chamar o... ele era o último. Opa. O Zé tá falando aqui com a TV, mas o pessoal da comissão tá louco com que eles entrem pro vestiário logo. Sim. Daqui a pouco volta o Leucir da Laça, também o Ricardo Drubes, que para falarem. Hugo, você falou que tinha que parir uma vitória. De novo, peca na finalização e o Operário perde 2 pontos novamente. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Lucas, Fernando, amigos ouvintes. A gente entende o discurso dos jogadores, só que precisa ser posto em prática, né? É um campeonato difícil, não somou ponto. Esse ponto aqui vai ser sentido no jogo de volta. Aí apanha do Itabirito lá, o empate aqui ficou bom para eles, mais ainda, né? Então vai ter que ganhar lá ou tirar o ponto do Itabirito. Eu achei a equipe mais fraca das que eu vi o Operário jogando. Pode ser que hoje não jogaram bem. Beleza, é um jogo só, né? Depois em casa eles jogam bem, né? Mas você percebeu que eu fui incisivo no intervalo. Dá para ganhar o jogo. Tem adversário dessa Série D que você vê que é melhor que o Operário. O time do Itabirito, o investimento é muito maior. Mas no campo não estava refletindo. Então tinha que ganhar o jogo. Vamos ver como é que vai ser no próximo jogo fora de casa. Muito bem. Vou me posicionar para descer para a coletiva. Vou trocar de microfone com o Hugo. O Hugo fica com o meu e eu vou descer com o dele. Para junto com o Lucas Nepomuceno, já a gente ouvir os treinadores. Hugo, até quando nós vamos lamentar? Puxa, bateu na trave, passou perto do gol e tal, o goleiro pegou. Porque hoje, acho que durante uns 75 minutos o Operário foi bem melhor, né? Não, com certeza. Tanto que você pode pegar o que a gente conversava no intervalo, que a gente batia, era incisivo, que o jogo dava para ser ganho. O Itabirito não jogou bem. Se for isso que o Itabirito joga, é complicado. Você tem que melhorar bastante. De repente, fora de casa, pode ser que fora de casa não jogaram. Em casa se atua melhor, né? Então a gente fica nessa complicação e nessa situação do Operário não conseguir ganhar em casa. Joga bem, jogou bem fora contra o Cianorte, jogou um tempo contra o Monte Azul bem, jogou bem em Minas. Hoje teve mais chances que o Itabirito. Acho que o Itabirito deixou muito claro as chances do Operário. E aí o empate fica ótimo para o time visitante. Porque eu também acho que eles lutaram bastante. Mas eles deixaram muito espaço. Era muito espaço. Deixaram o Operário criar muito. E aí eles devem voltar para casa com esse resultado aí. Que seria melhor a vitória, claro. Mas aí com empate para eles, maravilhoso, né? Lembrando aqui aos amigos ouvintes, né? Que acabou alguns jogos já do grupo. O Cianorte empatou em 1-1 com o Monte Azul. E o Cascavel, que para mim foi a surpresa do grupo, ganhar do Inter de Limeira de 2-0, né? Reabilita o Cascavel para o campeonato. Gols do Michel e do Luiz Araújo. Mas voltando para o nosso jogo aqui. O Operário tinha problemas com a criação, né? Já no início do jogo. Fazia aquelas jogadas diretas. E o Monte Azul... essa notícia aqui do Monte Azul. O Itabirito deixava o Operário jogar. E aí, de repente, acontece de tudo. Aquela contusão do Caio, goleiro Zé Augusto, falta para o Itabirito, mudança aqui, bola, falta de frente, gente. Muito errado o sistema defensivo do Operário. O Zé também não saiu, azar, o Itabirito foi lá e fez o gol. Série D é isso. Joga bem ou joga mal, tem a chance, tem que guardar. O Itabirito foi lá e guardou o gol dele. E depois, a gente reclamava muito da criação do Operário, que já era ruim, muito carente ali. Aí sai o Caio. Fernandinho não estava bem. Tasso também não estava bem. Na primeira jogada que o Fernandinho domina e acha o Bruno Boca na lateral, o Bruno cruza. E aí o goleiro do Itabirito, eu acho que falhou, saiu devagar. E o Canela, que estava bem no jogo, empatou o jogo. As alterações. O Canela, eu acho que só saiu. Até pedi para o Lucas e para o Thiago perguntar para o professor se o Canela sentiu, porque ele estava bem no jogo. Né? O Eliezer até certo ponto não estava bem, porque estava jogando na posição do Caio. Quando sai o Canela,
automaticamente o Eliezer volta para sua função e começa a melhorar ali de pivô. Que ele passe para o Wendel, né? Claro que matematicamente, aquela bola na trave é um gol perdido. Só que o Wendel bateu com carinho, né? Certinho, o goleiro só ficou olhando. E é coisa que acontece no futebol. Mas o Operário tem que colocar na sua agenda. No jogo, visitando o Itabirito, precisa recuperar os pontos. Porque a conta é sempre assim. Como o Fernandinho falou, não ganhamos, não deixamos o adversário disparar. Diga. O senhor da Lestra vai começar a falar. Vamos ouvi-lo aqui. Beleza. O que eu achei da partida? Se eu falar assim, gostei, não gostei, tem momentos da partida que eu gostei. Tem momentos da partida que não gostei. Nós temos um gol que nós treinamos bastante. Infelizmente nós marcamos com a linha bem alta. Nós não marcamos assim. Então assim, o gol dele saiu. E é sempre um banho de água fria quando você sai atrás. Quando sai atrás, desequilibra um pouquinho o ânimo do jogo, o torcedor já começa um pouco a vaiar, e isso é complicado retomar novamente as ações. Mas eu tenho que falar assim, dar os parabéns para os jogadores, porque nós nos entregamos e fizemos as coisas acontecerem. Poderia ter o Itabirito ganhar o jogo, poderia ter o Operário também ganhar o jogo, porque foi um jogo parelho. Tanta oportunidade de um lado, tanto do outro, com bola às vezes trabalhada, às vezes um pouco bola mais direta. E eu acho que eles. Eu pedi para fazer um pouco mais direta no segundo tempo, porque no início do jogo entrou 4 bolas nas costas deles, porque a zaga deles era lenta. Eles precisam zagueiro 4, na esquerda, era mais lento. E a Polônia saiu a principal jogada nossa, e nós caímos na cara do gol com o Wendel, né? Nós tivemos que sair na frente. Mas assim, eu quero dar os parabéns para os jogadores, porque a entrega foi imensa e não vai esperar que vai ter coisa fácil para frente. Nós temos aí jogos que nós sabemos agora, esses jogos, fizemos 4 jogos, nós conhecemos o adversário, sabemos que nós podemos tanto ganhar lá como ganhar aqui, ou perder aqui ou perder lá. Então está muito equilibrado. Eu acho que está muito equilibrado, porque eu falei assim para os jogadores, assim, não é os adversários que estão abaixo, é que o Operário subiu 2 degraus acima, não é que os adversários estão abaixo. Então ninguém veio aqui foi superior a gente, nós somos fora, ninguém foi superior a gente. Então eu acho que estamos no caminho certo. Às vezes falta um pouquinho mais de qualidade, talvez pode faltar. Nós sabemos da dificuldade, nós temos talvez o menor investimento da Série D, mas isso não entra em campo. O que entra em campo é o trabalho, determinação, comprometimento que é importante. O senhor admite que de repente o senhor mexeu errado no time quando o Caio se machucou, em vez de colocar um meia, o Marcel, por exemplo, o senhor mudou o time, colocou um atacante e o time ficou muito exposto no meio de campo? Que boa pergunta. E se eu coloco o Marcel, não é meia, é primeiro volante. Eu tiro meia e ponho um volante. O que vocês vão falar? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês iam falar se eu ponho assim, eu joguei mais um atacante? E deu errado, né? Porque nós estávamos perdendo com ele, nós conseguimos fazer o gol e criamos outras possibilidades. Nós não temos nenhum meia. Meia não temos ninguém. O Caio não é meia. Você sabe que o Caio é o primeiro volante. Eu que estou inventando ele com meia, porque nós não temos meia. Nós não conseguimos um meia no mercado. Então, imagina se eu colocar mais um volante, 3 volantes, vocês vão me chamar, que treinador burro, né? Jogando em casa, vai retrancar o time. Pelo menos na minha ótica, né? Eu coloquei mais um centroavante para ser mais agressivo, para ser mais proativo, e tanto é que deu resultado. E ele entrou muito bem. Eu acho que ele fez a função, talvez, muitas vezes, voltando por dentro, e casualmente, daí o Canela não pôde voltar ao segundo tempo. E aí também era para jogar os dois ali. Eu acho que os dois aí tinham uma presença de área maior. Eu acho que a bola ia ficar mais ali. Nós íamos ganhar muito da bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Eu não acho que eu errei. Eu tinha o que eu tinha no banco. E mudei no finalzinho, aos 38 minutos, mais ou menos, os dois extremos, porque estavam muito bem. Eu até nem queria mexer, mas eu acho que é importante dar um fôlego novo para ver se nós conseguimos criar alguma coisa. No nosso entendimento, a gente discordou da sua visão. O Operário foi bem superior durante um bom tempo que o adversário.
mas por que que os 15 minutos finais o time pregou e o adversário foi melhor? Eu vou dizer, eu vi 2 jogos do Itabirito, e os 2 jogos, eles foram muito superiores no segundo tempo. Então é um time que está muito, é um time que vem no conjunto, assim, é importante vocês analisarem. O Itabirito vem jogando no Campeonato Mineiro, você sabe a dificuldade que é. Atlético, Cruzeiro, Vila Nova, América, tem aquele outro time que é do empresário, Atlético, todos times de muita qualidade. Então ele está acostumado e é o time praticamente que jogou estadual. Então, e é o investimento deles, não vou nem falar o investimento deles, de novo investimento. Falar investimento. É um grande time e fisicamente eles estão bem, taticamente eles já entendem o processo, porque o treinador vem desde lá com o mesmo time. Nosso time, por exemplo, mudou bastante. Automaticamente, eu acho que até suportamos bem. Eu acho que a saída do Caio também, do meio do articulador, é ruim e nós não temos outro. Nós vamos ter que inventar novamente. Mas é natural e normal. Assim, os 2 jogos que eu vi deles, os 2 últimos jogos, eles foram muito superiores ao time adversário no segundo tempo. Então é um time que está bem organizado e é um time que fisicamente está talvez superior aos antes. Mas eu não vejo que nosso time está muito abaixo deles. Um pouquinho abaixo, sim. Nós suportamos, no final também nós criamos alguma chance, criamos uma bola na trave, que podia ter entrado. Eu acho que talvez a chance mais clara, ou as 2 chances mais claras, eu não vejo assim, ó, eu não estou lembrado agora, que eles tivessem a chance que o Wendel teve, e que o Wendel teve, inacreditável, né? O Wendel teve nas 2 chances, aqui que bateu na trave. Então assim, 2 chances muito claras. Eles tiveram assim, bola cruzada, talvez o cara não chegou, ou nós tiramos a bola, mas nós criamos mais 2 chances de gol que podia resultar em gol, ou não. Então eu acho que fisicamente o time está bem e vai melhorar mais com o decorrer dos jogos, vai melhorar. O Fernandinho, não sei como é que vai estar agora. O Caio, lógico, sentiu mais um caso de lesão. O Canela, essa foi pancada, mas a pancada ela pode durar uma semana. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Só que é importante a vitória, mas é importante você não deixar o adversário somar. Embolou todo, o Cascavel ganhou, os outros jogos foi empate. Então, assim, não é fácil, nem em casa, nem fora, não é fácil para ninguém. E muito menos para nós, né? Você vai ter uma semana difícil aí com Dante também no departamento médico, agora com o Caio, de repente o Canela não consiga. Vai ser uma semana para pensar muito. Assim, eu falo assim, que eu acredito muito no plantel. É importante nós repetirmos, eu não consegui, eu falo assim, esse jogo que eu ia repetir a escalação, eu não consegui repetir. Então o Dante sentiu, e depois, logo em seguida, 15 minutos, eu acho, do jogo, o Caio também sentiu. Então eu não consigo repetir a time. Então, o que acontece com o time adversário? Por exemplo, o Itabirito vem no longo tempo jogando com o mesmo time. E nós não conseguimos repetir. Isso também é um fator determinante, porque a gente possa também perder um pouquinho o conceito. Segundo tempo, entre outros jogadores, eu mudei totalmente, desde o meia, que teoricamente é meia, até os atacantes. Mudei os 4 e aí entra no outro ritmo, entra na outra vibe. Quem está jogando está no calor do jogo, consegue controlar mais o jogo, ele consegue equilibrar um pouco mais. Mas mesmo que os que entraram, acho que entrou bem. Lógico que tu entra numa fumaceira muito grande e até eles entrarem no jogo talvez demore um pouquinho mais. Mas acho que nós estamos no caminho certo. Eu falo assim, estamos no caminho certo porque não somos inferiores a ninguém. Então, o Thiago falou uma coisa interessante, eu gosto de diminuir um pouquinho o meu time, porque assim, nós temos que ver assim, que nós temos que ser melhor que os caras. Mas os caras têm qualidade, os caras têm organização, os caras têm estrutura, os caras têm dinheiro, os caras têm o quê? Como nós também temos dinheiro, nós temos jogadores, temos tudo. Assim, então, assim, é jogo que é aí dentro. Se fosse fácil, também teria o Inter de Limeira, teria o líder, que é o Bambambam da chave. Também está ali praticamente junto com a gente aí. E agora, além das lesões, que você vai ter que lidar, 2 jogos fora de casa, como é que dá para projetar isso, a importância de somar pontos nessa sequência de viagens, junto com o desgaste já das lesões que já aconteceram? O desgaste de viagem é muito complicado. Nós vamos ter uma viagem agora muito complicada. A gente vai sair de manhã, vai chegar à noite. E aí o desgaste é muito grande, tanto para ir quanto para voltar. Agora nós temos que elaborar uma estratégia para que a gente possa chegar lá bem descansado, que eu acho que isso é fundamental. Depois a recuperação aqui.
Eu falo assim, ó, que uma concentração também é importante, nós não concentramos em casa, deixamos o cara cada um na sua casa, então uma concentração também é importante, mas eu não estou exigindo nada disso. Agora nós cuidar muito essa semana, trabalhar, fazer um trabalho bastante equilibrado para que a gente não possa exigir muito de alguns atletas, por exemplo, o Tassi, que é um cara um pouco mais velho, o próprio Dante. O Dante eu acho que vai, se Deus quiser, talvez no próximo jogo já vai estar disponível. Mas o mais importante é que nós, mais uma vez, nós não passamos vergonha. Nós enfrentamos um time de igual para igual, podia dar nós, podia dar eles. Infelizmente um empate que deixa a gente com ar de que não ganhamos em casa ainda. Mas se não ganhar em casa, se ganhar fora também tá bom. Eu não sei que resultado vai ter fora, mas esperamos que a gente possa ter um resultado positivo fora também. Como parar de perder gol e parar de tomar gol? Eu posso fazer essa pergunta, falar para o time adversário por que eles tomam gol e por que eles fazem gol. Porque nós fomos lá contra o Uberlândia, deu 3, sofremos 2. Então, por que eles tomam gol, por que eles perdem gol às vezes? Perder gol é natural. Eu vejo assim, ó, eu vi um cara da seleção brasileira, Renan, centroavante. Ele assim, a 75% das oportunidades a gente perde, a gente faz só 25%. E aí eu vejo assim, ó, eu vejo times grandes da Série A, que eles perdem bastante oportunidade também. Então, nós estamos aqui no campeonato um pouco mais difícil, de qualidade. Então, assim, ó, a gente não queria tomar gol, nós falamos no não vamos tomar gol, tomamos gol em 2 minutos lá em Uberlândia, aqui tomamos em 10, 12, não sei. O cara me desnorteou e o time não queria tomar gol. Só que assim, é uma marcação errada, eu cobrei eles, a marcação muito alta e aí a bola entrou nas costas, a descoberta, e o cara ainda teve a possibilidade de fazer o gol. Então assim, ó, para te ver como nós estávamos muito alto nessa linha. Então essas coisas que as pessoas às vezes não entendem. Porque nós treinamos de uma maneira, e eu acho que de falta, acho que tomei 2 gols em 2 anos e meio aqui. Então, se quase eu não tomo gol de falta lateral, escanteio já é mais difícil. Mas já tomei mais, mas assim, ó, de falta, nós não tinha sofrido, nem fora de casa, nem aqui. Só que, infelizmente, hoje a marcação da linha alta nos propiciou a que eles fizessem o gol. Mas o mais importante, Thiago, que uma coisa importante, é que nós... mesmo tomando gol, o time teve tranquilidade, teve calma e criamos várias possibilidades de gol e chegamos ao gol. Acho que isso é fundamental. Aí, obrigado, professor Leocir da Lastra, Lucas Nepomuceno. Ele riu da pergunta, né, da última, porque se ele conseguir achar essa resposta, o Galo sobe com o pé nas costas, Lucas. Já tá Campeão. na Série B, eu diria. Campeão. Pois é. Por aqui tudo finalizado. Hugo Carneiro, as palavras aí do professor Leocir da Lastra. Não, e o pior é que ele não está errado, Thiago. Porque ele é treinador, ele orienta o time. O time está criando, cara. O que você cobra de um treinador é isso. Por exemplo, a minha dúvida era, por que ele tirou o Canela? Aí ele explicou, o cara teve uma pancada forte na canela, redundante, né? E não pôde jogar. Mas era só esse motivo para tirar o jogador, né? Porque ele vinha bem no jogo. Quem não estava bem era o Eliezer, porque estava fora de posição. Estava quebrando um galho. O não tem meia, pô. O Eliezer estava ali jogando. Tanto que você vê que o Eliezer volta para a posição dele, melhora. O entrosamento dele com o Wendel, né? Legal. Só que aí volta naquilo que eu sempre falo, nos grupos nossos lá de discussão. É um pouquinho mais de atenção dos jogadores. Essa gurizada do Brasil hoje vem com a base horrível. O fundamento horrível. Pelo amor de Deus, cara. Perdem muitos gols. Beleza, eu concordo com o Leocir. O jogador vai perder gol. Só que em momentos decisivos, que você conhece o grande jogador. Antigamente você pegava um jogador que vinha do interior, aqui de Campo Grande, ou Natal. O jogador ele tinha na cabeça dele o foco de decidir nesses campeonatos menores para subir para A. Vamos olhar aqui no nosso grupo, qual jogador que a gente pode colocar? Pode ir para a Série A. Para a Série B. Então, assim, você fica olhando os caras jogar, e aí a gente fica sempre batendo nos treinadores. Eu acho que o Operário está criando bastante. Eu não lembro, falei no intervalo do jogo, uma Série D que o Operário criasse tantas oportunidades.
Então não dá para ficar colocando na conta do Leocir. Para mim é os jogadores, e você vê que ele apoiou, ele conversou, e eu acho que ele tem razão. Se ele consegue essas vitórias fora de casa, 2 jogos dificílimos, e depois recebe a Inter de Limeira aqui, não pode esquecer. Então assim, são 3 jogos que ele precisa fazer, desculpa aí gente, mas pensando em classificação, 7 pontos. É pensando em classificação. E da maneira como ele está falando, não deixamos o time adversário disparar. Tem que fazer isso lá fora. Tem que tirar ponto deles lá fora. E aí olhar os resultados ao redor. Que está todo mundo pensando parecido. Só que se chegar agora em casa com o bolso vazio nesses 2 jogos, complica, porque não ganha em casa. Aí fica difícil. Mas eu concordo com as palavras dele. Sei que como treinador ele deve estar pé da cara, pé da vida, né? Esses gols perdidos. Mas, cara, futebol tem umas coisas que é engraçado, né? A bola veio construída, o Eliezer domina, faz o pivô, dá o calcanhar, o Wendel bateu direitinho, velho. O goleiro é um vendido na trave. Aí você começa a pensar no ditado, ainda bem que eu tô no rádio, eu posso falar. Tem dias que a noite é foda. Cadê o senhor, seu Thiago? Ah, estão lá, confabulando com a galera do Galo. Ah. Ô Lucas, e aí? Aproxime-se aí, vamos conversar. O que você achou? Você percebeu com raiva no intervalo, falando que era o jogo que dava para ganhar? Sim, com certeza. Dava para ganhar esse jogo. Assim, eu não gostei do começo do jogo do Operário. Muito por conta do Tássio e o Fernandinho, que, como a gente falou, primeira parte do primeiro tempo deles foi horrível. Acho que o Tássio ainda não melhorou tanto durante o jogo, o Fernandinho melhorou. Inclusive foi ele que começou a jogada do gol, né? Você estava falando, criticando ele fez a jogada e saiu o gol. Mas assim, a sensação é essa, dava para ter ganhado. Eu acho que hoje são mais 2 pontos perdidos do que 1 ponto ganho, que dava para ter ganhado. Mas tirando a bola na trave, dava para ter ganhado sem. Não dá pra gente colocar a culpa naquele lance. Claro. Dá para ter feito mais. Eu tenho uma teoria, tá? Porque o Operário joga melhor fora de casa do que em casa. Campo. Sabe por quê, Thiago? São jogadores de velocidade. E o campo é grande. Não, e aí é balão. Você viu esse Bambelo como corre? Cara, tinha lance que parecia ele saía 3 passos atrás do zagueiro e chegava na frente. Né? Então o próprio Canela que também é ágil. Agora, Hugo, uma palavra que ele falou, e eu entendo, que ele teve que inventar o Caio. Mas ele precisa inventar alguém pro lugar do Caio também, né? Não, o legal é o seguinte, olha a situação do treinador. Ele tem que inventar pro time titular. Aí ele perde o cara. E ele tem que inventar de novo. Por isso que eu falo, o grande responsável pelo título do estadual foi o treinador. Não adianta torcedor falar que ganhou na arquibancada. Hoje não tem ninguém, 300 pessoas. Pô, adoro esses caras de fé. Essa torcida que vem em todos os jogos, eu adoro eles. Mas ganhou quem ganhou foi o Leocir. Apanhou quando tinha que apanhar. Nos 4-0 que tomou, lá em Dourados. Cobraram ele, beleza. Arrumou o time. Deu uma solução e foi campeão. Agora aqui, o nível, o sarrafo, como você gosta de falar, sobe. Se duvidar, o Operário é o pior ou o melhor, não sei. Ao final a gente vai ver, tá tudo muito embolado. Eu ainda acho que é por causa dos confrontos que algum jogou mais ou menos em casa ou pegou um adversário mais difícil. Pro Operário agora o campeonato ficar crucial, porque faz 2 jogos fora, que precisa vir com o bolso cheio. Por causa dos jogos em casa. Quem garante que vai ganhar os pontos fora? Então tem que colocar na cabeça do elenco o que eles estão falando na saída ali. Olha, não ganhamos, mas empatou, não deixou. Então eles têm que fazer o mesmo lá. Não adianta vir aqui e falar, nós jogamos bem e no último minuto tomamos gol como igual contra o Cianorte. Então assim, tem que trazer o resultado. Eu acho que o Fernandinho falou bem. Quem vocês entrevistaram antes? Ele entrevistou... Quem que você entrevistou na saída? Primeiro antes do Fernandinho? O Tássio, né? O Tássio. Isso. Falaram super bem o treinador. Só que agora é o seguinte, velho. Eles sabem
que agora não adianta só jogar bem. O Operário precisa de ponto. Hugo, nosso companheiro Cláudio Severo perguntou para o Leocir se ele achou que errou na substituição, e a gente já tinha trazido a informação que ele treinou com Canela e com o Eliezer, só que eu acho que não da forma como ele teve que mexer. Então eu pergunto a você, você povoaria o meio campo ou você teria feito exatamente o que foi treinado? Mas eu entendi o que ele falou. Por exemplo, ele tentou inventar uma solução para o Caio. Não ia ser o Marcel. O Marcel é o primeiro volante, como ele falou. Perdeu a posição. Né? Tá jogando o Tasso. Tá jogando o Fernandinho na posição onde sempre jogou. Então o Marcel surgiria para um problema com o Tasso. Ali atrás. Se coloca... Mas o Sampaio, e soltando mais o Fernandinho? Pode ser a tentativa no próximo jogo. Ele pensou no Eliezer por causa daquele lance do Eliezer que ele tem de bom, que é o pivô, né? De segurar. Aquele passe ali, estava falando de jogador que não merece jogar em outras divisões, mas aquilo ali é jogada de nível. Os dois passes, pivôs que o Eliezer faz, é jogador de nível, tem que ser trabalhado, né? Pode ser que para frente dê certo. Eu acredito muito nessa dupla aí. Eliezer e o Wendel. Com o Canela também, que hoje jogou bem, eu gostei do Canela. E os meninos rápidos ali, o Bidic e o Bambelo. Vamos pensar, eu acho que o problema do Operário, cara, é não ter um meia. Se tivesse um meia, eu colocaria ele entre os favoritos para entrar entre os 4, pelo tudo que a gente já viu. Mas agora, do mau resultado, tem um copo meio cheio, né? O Operário hoje é o 4º colocado. Tem um copo meio cheio. Tá empatando o Goiatuba, né? Acho que tá passando o Operário, né? Passou o Goiatuba. Tá Itabiri tem terceiro, o Operário em 4º. Não, mas o Goiatuba tá empatando, acho que não tá atualizado. Essa tabela tá desatualizada, eu acho. Mas eu atualizei agora. Só se o Goiatuba perdeu do Berlândia. Não, foi 1-1. Tá rolando. Tá rolando. Eu acho que esse empate ultrapassa. Aí vai para 5º colocado. Berlândia tá ganhando. Berlândia tá ganhando. Então é isso. Porque o empate coloca o Goiatuba, né? No saldo de gols. Então, o Berlândia tá ganhando, embola tudo, né? E aí mais um motivo pra gente dar valor à declaração do Leocir, né? De repente pode empatar daqui a pouco também e mudar. Tá muito equilibrado, né, cara? E é por isso que não pode perder essas chances. Porque daí a hora que começa... A gente vê esses times com valores maiores, quando começa a se entrosar, pega ali aquela veia de ganhar 2, 3 jogos seguidos, como o Maringá fez, lembra? Sofreu, quando pegou o viés foi para cima. Então, assim, não pode perder essas chances. É difícil, entendo o torcedor sair bravo, mas o time criou, cara. Sabe, é difícil, é um cobertor curto essa situação que a gente está falando aqui. Eu fiquei mais bravo de anos anteriores porque eu não via solução. O time não atacava, ficava trocando aquela bola ali, temos posse de bola. Posse de bola, ia falar um palavrão aqui. Mas o time cria, independente seja bola, ligação direta, o time chega com chance de gol. Agora é o seguinte, Lucas, é o problema, né? Agora é o problema. Goiatuba fora, Cascavel fora Inter de e Limeira. recebe a Inter em casa. Essa isso, sequência. Né? A dinâmica. Exatamente. E precisa de 7 pontos. E outra coisa. 9, né? Se for possível. Seria um sonho 9. Não, mas se você pensar fora de casa, um empate e uma vitória, vamos dizer assim, 4 pontos. Esse estádio tinha que estar lotado contra a Inter de Limeira, ponto. Não adianta ficar falando pelos cotovelos aí, nada. Tinha que estar lotado. Tem que ajudar os caras a ganhar também, gente. Pelo amor de Deus. Com 300 pessoas você vai ajudar a ganhar o campeonato? 500 não dá, né? Tem um detalhe, fecha o turno com a Inter de Limeira e abre o retorno com a Inter de Limeira. 2 jogos seguidos com a Inter. E faz a volta, né? Do jeito que está terminando, vai recomeçar. Inter, Cascavel, Goiatuba. Ou seja, são 6 jogos que são divisor de águas, Hugo. Não, e porque a gente estava falando enquanto vocês voltavam, estava falando aqui no microfone, que é o mini campeonato do Operário.
São 2 jogos fora e ouvindo o que eles estavam falando. E eles falando, eu olhando ali na tabela. Falei assim, dá para pegar no pé deles depois, né? Porque o que eles estão falando jogamos bem, criamos, tal, é do futebol perder gol, tal. Ó, fulano não era o melhor, não disparou, Cianorte não disparou, tal. Cascavel embolou o campeonato, tá tudo certo o que eles falaram. O problema é que agora tem 2 jogos fora de casa. Tem que fazer a mesma coisa que o Goiatuba fez aqui. Aliás, não. Se for na prática, na técnica, o Goiatuba jogou muito mal. Muito mal. Itabirito. Itabirito. Desculpa. Já estou prevendo o Goiatuba. Tomara que eles jogam mal, tô secando os caras. Mas assim, dos que eu vi aqui contra o Operário, Cianorte, o Itabirito, Monte Azul e o Uberlândia, para mim o Itabirito foi mais fraco. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou ficar muito surpreso se não der unanimidade hoje. O pior em campo. Começarei. Luan. Eu ia falar o Tássio. Mas o Luan também, não estava lembrando dele, mas vai o Luan. Pela importância que ele tem, que ele significa, é o Luan, né? Tá. Eu vou fazer uma honra ao Rodolfo, que eu acho que ele falhou muito no gol. Certo. Do Operário. Aquela bola era dele, tranquila. O Operário tem problema com o Rodolfo, né? Não, mas agora o Rodolfo ajudou o Operário. Nesse caso. Vocês querem ser demitidos? Mas ele salvou uma, né? Ele salvou ali a virada. Não, tudo bem, mas o gol tá na... É aquilo que eu falava do grande goleiro. Ele falha, salvou 10, mas o resultado... O gol vai na conta dele. Então, mas assim, ó, Tássio não jogou bem. O Vini quase me infartou ali no final do jogo, aquela bola ali. Mas eu acho que vai ser no Luan. Ia ser o Wendel, tá? Primeiro tempo ali, nervosinho, brigando com todo mundo, virou a chave, melhorou, tanto que saiu aplaudido, né? Eu não entendi se foi irônico ou se a galera gostou dele mesmo. Eu gostei dele no segundo tempo, mas eu voto no Luan. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Rapaz, melhor em campo. Eu vou ter dificuldade. Posso começar? Pode. Para mim é o Canela. Porque eu fiquei muito surpreso quando ele saiu. Só podia ter sido por contusão. Porque a movimentação dele foi boa. Mesmo não tendo um meia para abastecer ele, a movimentação dele foi boa. Fez o gol. Então para mim eu voto no Canela. Cara, tá difícil, né? Tem o Guilherme, que jogou muita bola. E tem o Eliezer, né? Também não entendi por que o Drobiski tirou o Guilherme. Olha, inexplicável. Estava conversando com os amigos aqui de Minas. Eles me contaram outras coisas do Itabirito. Mas uma delas é que o Guilherme cansou, pediu para sair. E o Fernandinho pediu para sair também, viu? Cansou. Eu tô entre o Guilherme e o Eliezer, porque o Eliezer deu a dinâmica ali no ataque. Né? Ele ficou meio perdido nos primeiros minutos, mas quando foi lá na posição dele... E olha que a gente bate no Eliezer. Tem 2 anos. 2 anos, mas só que, rapaz, tô em dúvida, hein? Voto depois. Eu voto depois. Guilherme. Eu quero fazer uma menção honrosa de pior em campo ao Matheus Bidic de novo, né? Ele não tá nada bem, a fase dele não é boa. Você vai no Guilherme do Itabirito? Guilherme, aham. Eu também vou no Guilherme, hein, cara. Até porque ele jogou mais tempo que o Canela. É dureza você votar em jogador de um tempo, né? Mas realmente o Canela deu uma dinâmica boa, legal. Fez o gol, obviamente, mas acho que o Guilherme, se não tivesse cansado... Ô, Fernando, vou só defender o argumento do voto no Guilherme. Talvez se o Guilherme tivesse perna e tivesse em campo naquela reta final, talvez o Itabirito teria vencido o jogo. Então, por isso, eu voto nele, meu caro Fernando Blanc.
Acho que eu vou de Guilherme também. Acho que foi o cara que mais movimentou na partida, né? O Guilherme foi de 2 tempos, né? O Canela foi de um, o Eliezer foi de outro. Vou votar no Guilherme. Lembrando do Si, então, vou aumentar a história do Si. Se o Canela estivesse no segundo jogo, pode ser que... Não, mas aí o Eliezer não ia ajeitar aquela bola, né? Exatamente. O Lucas Nepomuceno, seu destaque final de 1 para o Operário, 1 para o Itabirito. Agora as duas equipes voltam para casa, né? O Operário já está aqui em Campo Grande, descansa um pouquinho, tem 2 viagens longas para fazer. E o Itabirito tem que voltar a vencer, né? São 3 empates seguidos. Agora acho que volta a jogar em casa, né? Se eu não estou enganado. E tem que voltar a vencer, né? Não venceu em casa ainda assim como o Operário. Quando venceu fora. E tem que focar nessa competição, né? O empate não é legal para os dois, apesar dos dois agora, no momento, estão no G4, né? Mas se fosse uma vitória para cada lado, isso ia ser muito melhor. Então, é clássico. Não sei a distância. Acho que não. Mas é por ser de Minas, os dois? Isso, confronto mineiro. Não sei, o Itabirito fez 1 em 4, desculpa, em casa, né, o Lucas? Só jogou 1 em casa. Só jogou 1? 3 fora. E tá invicto, né? E tá invicto ainda. 4º jogo, 3º fora de casa. Nossa, é loucura isso, né? E o Operário faz 2 jogos fora agora. Marcos Tavares está na CBF? Pode ser. Abraço, Lucas. Um abraço. Abraço, até mais. Hugo Carneiro, seu destaque final de 1 para o Operário, 1 para o Itabirito. Eu não sei se eu choro ou se eu... Porque eu tava reclamando no intervalo. Acho que você percebeu a minha irritação, né, Thiago? Era jogo para ganhar, cara. A gente que trabalha na Série D, que acompanha a Série D há anos, né? Desde a época que eu acompanhava só os clubes do Paraná na Série D. É aquele jogo que lá no Sul a gente entende assim, ó. Dane-se o bom futebol. Tem que empurrar a bola na casinha. E o Operário não conseguiu fazer isso. Esse era o jogo para ganhar 2 vitórias seguidas, embalar, trazer de vez esse povo pro estádio, sabe? E aí o time não conseguiu fazer isso, deixa a gente meio frustrado, né, cara? Então, assim, vamos ver o que o Operário vai aprontar fora de casa nesses 2 dificílimos jogos. Agora a gente vai ver a conta da Série D. Muito bem. Galera, na sequência tá chegando o Brasileirão com Vitória e Vasco, depois Flamengo e Bahia. Eu prometo voltar amanhã a partir das 9h45 da manhã, se Deus nos permitir, na Rádio Futebol na Canela 2, com a decisão Barcelona e Real Madrid, neste maio insano dos canais da Rádio Futebol na Canela. Abraço, Blanque, e até amanhã. Muito bem, gente. Vamos encerrando o microfone esportivo de mais uma transmissão da Série D do Brasileiro. Não deu mais uma vez para o Operário, empatou mais uma em casa, a segunda que empata em casa. Agora com o Itabirito, o gato do mato. 1-1. Por enquanto tá na 4ª colocação, né? E posição atrás do Itabirito. Próximo jogo é com o Goiatuba, lá em Goiás. E a gente vai estar junto com o Operário. Fica nessa posição normal. Amanhã na Rádio Futebol na Canela 2, a partir das 9 da manhã, tem Real Madrid e Barcelona. Será que o Real Madrid vai colocar água no chope do Barça? Ou o Barça vai ser campeão novamente? Estarei junto do Thiago Lopes de Faria. Fique com nossa programação normal. Eu vou embora com o coração feliz da vida, porque eu faço o que mais gosto do mundo, que é emocionar o torcedor brasileiro. Vai aí, galera. A gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Até a próxima. Rádio Futebol na Canela.